Neste exato momento, enquanto você vive sua rotina diária, a China está orquestrando silenciosamente a maior revolução geopolítica da história moderna. O que torna isso ainda mais perturbador é que nossa elite brasileira, empresários, políticos e intelectuais, permanecem em uma ignorância quase criminosa sobre essa realidade. Aqui vai um dado que deveria te chocar. Há mais de uma década, a China se tornou nosso principal parceiro comercial, e nossa economia virou literalmente um reflexo do que acontece em Pequim. Quando eles diminuem o ritmo, nosso país estremece. Quando aceleram, respiramos aliviado. Você está prestes a descobrir como uma nação conseguiu criar a estratégia de dominação mundial mais sofisticada já vista e por que isso está redefinindo seu futuro de maneiras que você nem imagina. Para entender o plano chinês de dominação mundial, precisamos primeiro compreender o milagre que aconteceu nas últimas 4 décadas. A China conseguiu algo que nenhuma civilização na história jamais alcançou. Tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza em apenas 40 anos. Para você ter uma dimensão do que isso significa, imagine que em 1995, a economia do Brasil era maior que a chinesa. Nossa renda per capita era 8 vezes superior à deles. Hoje, a realidade se inverteu completamente. O cérebro por trás dessa transformação foi Deng Xiaoping, considerado um dos maiores estrategistas políticos do século passado. Sua visão era clara: transformar a China na fábrica do mundo. Mas isso era apenas a primeira fase de um plano muito maior. Enquanto o mundo ocidental celebrava a globalização e acreditava que estava civilizando a China através do comércio, os chineses estavam aprendendo, absorvendo tecnologias e construindo as fundações para algo muito mais ambicioso. A economia chinesa cresceu 30 vezes desde então. 30 vezes! Isso não é apenas crescimento econômico, é uma revolução geopolítica disfarçada de desenvolvimento. Enquanto isso, nossa elite econômica e intelectual brasileira permanece em uma ignorância completa sobre o que realmente está acontecendo. É como se estivéssemos dormindo enquanto o mundo inteiro está sendo redesenhado. Aqui está onde a coisa fica realmente fascinante. A China opera através de algo chamado planos quinquenais, uma herança da era de Mao Tse-tung, adaptada dos soviéticos. Esses não são apenas documentos burocráticos, são verdadeiros mapas para o futuro, estabelecendo metas e diretrizes que orientam todo o desenvolvimento nacional por 5 anos. Mas algo extraordinário aconteceu com o 14º Plano Quinquenal, iniciado recentemente. Pela primeira vez em décadas, eles não incluíram uma meta específica de crescimento do PIB. Por que isso é revolucionário? Porque sinaliza que a China não está mais focada apenas em crescer a qualquer custo. Eles estão entrando em uma nova fase, a fase da dominação qualitativa. Como Einstein disse uma vez, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Os chineses imaginaram um futuro onde não precisariam mais competir apenas com mão de obra barata. Eles visualizaram um mundo onde dominariam através da tecnologia, da inovação e de uma rede de suprimentos tão sofisticada que seria praticamente impossível de ser replicada. Mas todo império enfrenta obstáculos, e a China tem 3 problemas cruciais que estão moldando sua estratégia de dominação global. O primeiro é demográfico. A famosa política do filho único, implementada por Deng Xiaoping nos anos 80, criou uma bomba relógio social. Hoje, existem mais de 30 milhões de jovens chineses que simplesmente não conseguirão encontrar uma esposa chinesa para casar. Isso gera uma pressão social gigantesca e pode se tornar uma fonte de instabilidade interna. O governo flexibilizou a política, permitindo 2 e depois 3 filhos. Mas a população não está respondendo como esperado. O segundo desafio está ligado à obsessão chinesa com a educação, que é completamente diferente da nossa visão ocidental. Enquanto aqui vemos a infância como um período lúdico, na China é um momento de plantar sementes para um futuro extremamente competitivo.
É comum pais levarem bebês para visitar universidades de prestígio como a Tsinghua, onde Xi Jinping estudou. Algumas famílias chegam ao extremo de dar um cartaz ao bebê recém-nascido com a contagem regressiva para o Gaokao, o vestibular chinês que literalmente define o destino de uma pessoa. Essa competição educacional extrema criou uma desigualdade perigosa. Famílias ricas podiam pagar os melhores tutores, garantindo vantagens para seus filhos. Isso gerou revolta das classes baixas, que sentiram que a meritocracia havia sido comprometida. A resposta de Xi Jinping foi drástica. Em 2020, ele simplesmente proibiu o lucro no setor de educação privada. Empresas gigantescas, que eram algumas das maiores do mundo em educação, foram literalmente para zero da noite para o dia. O terceiro desafio era o setor imobiliário, que representava entre 25% a 30% do PIB chinês. O governo, percebendo a formação de uma bolha gigantesca, decidiu estourá-la intencionalmente antes que ela causasse um colapso maior. Foi uma decisão corajosa que poucos governos ocidentais teriam coragem de tomar. Com esses desafios mapeados, a China está executando uma transição econômica sem precedentes. O objetivo não é mais ser apenas a fábrica do mundo, baseada em mão de obra barata. A nova estratégia foca em 3 pilares: vantagem tecnológica, apoio governamental massivo e uma rede de suprimentos altamente desenvolvida que seria praticamente impossível de ser replicada por outros países. Olhe ao seu redor. Se você tem um smartphone, um notebook ou praticamente qualquer eletrônico, há componentes chineses ali. Mas isso é apenas o começo. A China está dominando setores estratégicos como carros elétricos, energia renovável e inteligência artificial. Empresas como a BYD já ultrapassaram a Tesla em vendas globais de veículos elétricos. Isso não é coincidência, é execução de um plano meticulosamente calculado. Nikola Tesla uma vez disse: "O presente é deles. O futuro pelo qual eu realmente trabalho é meu." A China inverteu essa lógica. Eles dominaram o presente para garantir que o futuro também seja deles. Enquanto isso acontece, a elite brasileira permanece em uma ignorância que beira o surreal. A China é nosso maior parceiro comercial desde 2009. Mas quantos empresários brasileiros você conhece que realmente entendem como funciona o mercado chinês? Quantos falam mandarim? Quantos têm equipes dedicadas lá? Vamos aos fatos concretos. A Suzano tem mais de 50% de seu faturamento vindo da China e mantém mais de 100 funcionários lá. A WEG, uma das empresas mais admiradas do Brasil, tem mais de 50% de seu faturamento fora do país e 3.000 funcionários na China. É tão estratégico que o CEO global da empresa já foi o CEO da operação chinesa. A Gerdau, nossa maior produtora de aço, tem seu desempenho diretamente ligado à China, que consome mais de 50% do aço mundial. Essas empresas entenderam uma verdade fundamental. Investir em qualquer setor hoje sem compreender a estratégia chinesa é como jogar pôquer sem conhecer as cartas do adversário. E esse adversário não está apenas jogando para ganhar a mão, está jogando para dominar o jogo inteiro. A dominação chinesa não acontece através de invasões militares ou conquistas territoriais no sentido tradicional. É muito mais sofisticada. Eles estão criando dependência econômica. Quando um país se torna dependente da China para componentes essenciais, infraestrutura ou tecnologia, ele automaticamente perde parte de sua soberania. A iniciativa do Cinturão e Rota, por exemplo, conecta mais de 70 países através de infraestrutura financiada pela China. Na superfície, parece um projeto de desenvolvimento global benevolente. Na realidade, é a criação de uma rede de dependência que garante influência chinesa por décadas. No setor tecnológico, a China não está apenas competindo, está redefinindo as regras. Enquanto empresas americanas como Google e Facebook dominaram a Internet 2.0, a China está construindo a infraestrutura para a Internet 3.0. 5G, inteligência artificial, computação quântica e cidades inteligentes. Quem controlar essas tecnologias controlará o futuro da humanidade.
Um aspecto pouco conhecido do plano chinês é a cultura de trabalho extrema conhecida como 996. Trabalhar das 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. Jack Ma, fundador do Alibaba, chegou a defender publicamente essa cultura como uma bênção. Embora o governo tenha mudado oficialmente as leis trabalhistas, essa mentalidade de dedicação extrema permanece no DNA empresarial chinês. Isso cria uma vantagem competitiva psicológica. Enquanto o mundo ocidental debate sobre trabalho remoto e equilíbrio vida-trabalho, a China está literalmente trabalhando mais horas para dominar mercados globais. Não estou defendendo essa cultura, mas é impossível ignorar seu impacto competitivo. A realidade é que o Brasil já é, de muitas formas, um derivativo da China. Nossa economia depende fundamentalmente do apetite chinês por nossas commodities. Quando a China diminui o crescimento, nosso PIB sente imediatamente. Quando eles aumentam investimentos em infraestrutura, o preço do minério de ferro dispara e nossa economia respira aliviada. Mas essa dependência vai muito além das commodities. A China está se posicionando para dominar as tecnologias que definirão o século XXI. Se não entendermos e nos adaptarmos a essa realidade, corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes no cenário global. Para profissionais de setores como o automotivo, energia e tecnologia, ignorar a China é ignorar o futuro da própria carreira. As empresas que não tiverem estratégias chinesas claras simplesmente ficarão para trás. A China não está apenas crescendo, está reorganizando a ordem mundial. Eles entenderam que no século XXI, o poder não vem apenas de exércitos ou recursos naturais, mas do controle de tecnologias críticas, cadeias de suprimento e dependências econômicas. Como Isaac Newton disse, se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. A China passou décadas nos ombros do conhecimento ocidental e agora está usando essa perspectiva para enxergar um futuro que muitos ainda não conseguem compreender. A pergunta não é se a China vai dominar o mundo. Em muitos aspectos ela já está dominando. A pergunta é: como nos posicionaremos nesse novo mundo que está sendo construído neste exato momento? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.